Destroços de uma aeronave cobrem os Alpes franceses. Este é um momento trágico para a Lufthansa. E realmente é um dia trágico em nossa história. As pessoas querem respostas bem rápido. A rota fatal do voo 9525 da Germanwings parece inexplicável. Totalmente sob controle até o fim. Qual foi o motivo disso? Germanwings, aqui é Marcela. Responda, por favor. O que está acontecendo? Dados da Caixa Preta apontam para uma possibilidade chocante. Lubitz. Como investigador de segurança, você pensa como isso pôde acontecer? Abra a maldita porta! Tão sinistra que é quase inconcebível. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Assassinato nos céus. É uma manhã ensolarada no aeroporto de Barcelona, na Espanha. Checklist após a partida. 24 de março de 2015. Antigelo desligado. Trem do Leme. O trem do Leme é 0. A tripulação do voo 9525 da Germanwings está se preparando para a partida. A maioria dos 144 passageiros é da Alemanha e Espanha, atraídos pelas baixas tarifas da companhia. A Germanwings foi fundada em 2002 e faz parte do grupo Lufthansa. Sempre foi uma operadora de baixo custo que serve rotas europeias. Um grupo de estudantes alemães que acaba de terminar um intercâmbio cultural está no voo para Düsseldorf. Na posição vertical, por favor. Mamãe. Sim. A cantora de ópera Maria Radner está viajando com o marido e o filho. A estrela em ascensão acaba de fazer uma série de apresentações na Espanha. Eu estava muito orgulhoso da minha filha, Maria. Eu fiquei muito feliz porque ela tinha escolhido uma profissão que realmente amava para levar alegria às pessoas. Tripulação, por favor, preparar para a decolagem. O comandante Patrick Sondheimer é um ex-copiloto da Lufthansa que recentemente foi transferido para a Germanwings. Essa foi uma boa oportunidade para mudar de copiloto, ser promovido a comandante, voar para a Germanwings na rota europeia. Você tem o controle? Tenho o controle. O copiloto Andreas Lubitz, que está na companhia há pouco mais de um ano, cuidará do voo. Como copiloto, você está aprendendo a cada hora, a cada dia e a cada voo. Liberados para decolar na 07. Direita, Germanwings 9525. Em aceleração. É uma decolagem de rotina, numa manhã de terça-feira. 80 nós. Cross-check. B1. Rodar. Pouco depois das 10 da manhã, o voo 9525 da Germanwings está no ar. 2, 3 minutos após a decolagem, devem ter passado as nuvens e saído para o sol. Ligar piloto automático. Ligar piloto automático. Eles estão indo para Nordeste, sobre o Golfo de Lyon, na direção dos Alpes franceses. E devem chegar em Düsseldorf em pouco mais de 2 horas. Após 27 minutos de voo, o avião atinge a altitude de cruzeiro de 38 mil pés. Marcela, Germanwings 9525, nível de voo 380. O controle do tráfego aéreo de Marsella acompanha o avião enquanto ele cruza a França. Bom dia, Germanwings. Direto para Irmar. Direto para Irmar. Merci. Germanwings 9525. Irmar é um ponto de rota bem conhecido nos Alpes franceses. Por onde você passa quando faz essa rota e então você não fala mais com o CTA até que eles digam para você começar a sua descida.
Se precisa ir ao banheiro, essa é a sua chance. Quatro minutos depois, o controlador de Marsella nota algo estranho. Germanwings, é Marsella. Confirme para qual altitude de cruzeiro está autorizado. O voo 9525 está descendo sem permissão. Bom, se o controlador de tráfego aéreo vê um avião sair de sua altitude designada, é claro que ele quer saber o porquê. Por que ele não lhe deu autorização para descer. Então, naturalmente, ele quer perguntar por que você está descendo. Germanwings, aqui é Marsella. Responda, por favor. Temos um problema aqui. Germanwings não responde e está descendo rapidamente. Deve ser uma grande surpresa ver este avião descer sem fazer qualquer comunicação. O avião está caindo continuamente. Em poucos minutos, já desceu 10 mil pés. Germanwings, responda. Está me ouvindo? Já estamos pousando? Isso é estranho. Não deveríamos estar. O centro de controle está agora em modo de emergência. Aproximando-se agora de 25 mil pés. Então, será que precisam de ajuda? É uma descida de emergência ou alguma coisa assim? Germanwings, aqui é Marsella. Responda, por favor. Mas, para ajudar a tripulação, eles precisam ter contato com ela. O Airbus está descendo na velocidade máxima de operação. Surpreendentes 350 nós. Germanwings, responda. Lima Echo X-Ray, retransmita de Marsella. Preciso que tente entrar em contato com Germanwings 9525. Qual é a situação deles? E houve ainda outro avião que tentou retransmitir os pedidos do controle de tráfego aéreo. 9525, está me ouvindo? Mas não houve resposta. O avião está abaixo de 7 mil pés. As montanhas estão cada vez mais perto. Já se passaram 10 minutos sem contato por rádio. Para os controladores, uma eternidade. Ele está impotente. Não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele só pode olhar. Deve ser absolutamente devastador. Nós perdemos contato. O avião agora está baixo demais para ser detectado pelo radar. O avião realmente bateu a uma velocidade muito alta. Era muito importante que as forças policiais tivessem acesso ao local do acidente imediatamente. O resgate corre para encontrar o local do acidente do voo 9525 da Germanwings. No mesmo momento, a atenção do mundo se volta para esses picos remotos nos Alpes franceses. Nas mídias sociais, o Twitter pegou fogo. Nicola Clark é repórter do New York Times. Informações começaram a ser divulgadas. As pessoas faziam perguntas nas mídias sociais, quase ao mesmo tempo das notícias divulgadas. Leva 1 hora para o resgate localizar os primeiros destroços do voo 9525. A esperança de encontrar sobreviventes desaparece imediatamente. Os primeiros helicópteros que voaram sobre o local encontraram apenas uma aeronave destruída. Estava toda em pequenos pedaços. Então, eles concluíram imediatamente que, na verdade, não poderia haver sobreviventes em uma catástrofe dessa natureza. Entre os mortos, 16 jovens estudantes que nunca voltarão para casa e sua família, em Haltern, na Alemanha. A morte da cantora de ópera Maria Radner e sua jovem família é outra perda devastadora. Você fica tomado de pesar. Você não consegue pensar em mais nada, só na morte dos seus filhos. Maria era uma pessoa muito amorosa. Eu quero que seja lembrada como era. A gravidade do acidente rapidamente é percebida. É o pior desastre aéreo no solo francês em mais de 3 décadas.
A comunidade da aviação precisa de uma explicação. Será que o piloto era incapacitado? Será que foi um problema técnico? Qual foi o motivo? Acidentes como este assumem uma magnitude e uma vida própria. As pessoas querem respostas muito rápido. As respostas perturbadoras virão mais rápido do que qualquer um imagina. O vilarejo medieval de Saint-Les-Alpes tornou-se um centro de operações improvisado para a investigação do desastre da Germanwings. Arnaud Desjardins lidera a investigação da BEA, a Agência Francesa de Investigação de Acidentes. Mantenha os pertences pessoais separados dos outros detritos. Sabíamos que seria uma tarefa enorme, e com isso quero dizer que teríamos que coordenar não só os acontecimentos do Airbus, mas teria uma grande questão política e uma grande investigação internacional. Se houver algum sinal das caixas pretas, me avise. Desjardins espera que a sua equipe possa recuperar rapidamente os gravadores de voo do avião. Eles podem conter evidências cruciais, mas vasculhar os destroços é uma tarefa dolorosa. A coisa mais difícil que eu pessoalmente considero é encontrar brinquedos, bonecas ou ursinhos de pelúcia, porque você sabe que pertenciam a uma criança. Na sede da BEA, perto de Paris, Romain Beviard se junta à investigação. Preciso das cartas meteorológicas, agora. A minha parte era reunir alguns fatos sobre o acidente em si, mas, ao mesmo tempo, coordenar com as autoridades judiciárias, com as nossas contrapartes da Alemanha e da Espanha. É um procedimento padrão para verificar se as condições climáticas podem ser um fator. Nos Alpes, o tempo pode mudar em um instante. Sul dos Alpes, 10h40 da manhã. Nesta etapa, você só está tentando entender o que deu errado e o que houve. Mas nesta manhã, nesta parte das montanhas, as condições de voo eram quase perfeitas. Não é um problema meteorológico. A investigação apenas começou. Mas a maior companhia aérea da Alemanha já está sob intensa pressão. Este é um momento trágico para a Lufthansa. E realmente é um dia trágico em nossa história. A cidade de Haltern, na Alemanha, está de luto. O estado de choque aqui é geral. É praticamente a pior coisa que poderia acontecer. O acidente mortífero ocorre apenas 2 meses depois de um ataque terrorista ter ceifado 17 vidas em Paris e seus arredores. Muitos agora temem que os terroristas tenham atacado novamente. Uma das razões pelas quais as pessoas especularam que esse poderia ter sido um ataque terrorista simplesmente foi a proximidade com os ataques ao jornal Charlie Hebdo, o que deixou a França completamente em choque, estarrecida. São os registros do controle de tráfego aéreo? Vamos ver agora mesmo. Os investigadores recorrem a dados de radar na esperança de descobrir se a explosão de uma bomba é uma causa possível. Vamos ver como o avião estava voando. Eles estudam a trajetória de voo, observando altitude, tempo e direção. O que eles encontram é uma rota direta e controlada para baixo. Totalmente sob controle até o fim. Parecia uma descida normal. Só que não estava acontecendo, digamos, no momento certo. Os dados sugerem que não era uma bomba. Se tivéssemos uma bomba a bordo da aeronave, provavelmente teríamos visto evidências de explosão de dentro para fora e poderíamos tê-lo perdido no radar. Os destroços confirmam. Equipes estão encontrando milhares de peças pequenas em uma área bastante confinada. Eu acho que não. Se fosse uma bomba, haveria peças grandes espalhadas por um espaço muito maior. Não foi uma explosão de bomba. Os investigadores estão desesperados por uma pista. Eles se perguntam se os controladores de voo de Marsella têm alguma informação que pode ajudar a explicar a estranhamente estável rota do voo. Uma linha muito reta. O controlador do CTA não é uma testemunha ocular, mas ele pode ser a última pessoa que fala com a tripulação ou que pode notar algo incomum. Germanwings é Marsella. Confirme a altitude de cruzeiro que foi liberado.
responda, por favor. Eu nunca tinha visto isso antes. Depois que eles confirmaram um ponto de rota, você não recebeu mais nenhuma comunicação? Nenhuma palavra. Os controladores estão tão desorientados quanto os investigadores. Eles disseram que tentaram chamar a tripulação de voo da Germanwings 11 vezes. Germanwings, aqui é Marcélia. Responda, por favor. E nunca obtiveram uma resposta. Germanwings, responda. Está me ouvindo? E o fato de que a tripulação não respondeu ao controle do CTA era intrigante e realmente incomum. Os investigadores lutam para entender a misteriosa descida do Germanwings nas montanhas. Já conseguiu falar com a manutenção? Eles se perguntam se uma falha mecânica pode ser a culpada. Algo que a tripulação não podia controlar. O A320 é um dos mais utilizados na aviação. Antigelo? Antigelo desligado? Os investigadores se preocupam que o Airbus possa ter uma falha oculta. O trim do leme é 0. Se houver algum tipo de problema técnico, especialmente no avião como o A320, eles querem saber o mais rápido possível e resolver isso, a fim de eliminar esse risco para o resto da população que voa. Uma teoria se encaixa na estranha rota de voo, perda de pressão na aeronave. Temos um problema aqui. Germanwings não responde, está descendo rapidamente. Quando o avião despressuriza e os pilotos não recebem oxigênio suficiente, eles sofrem de hipóxia. Em outras palavras, eles vão perder a consciência em um tempo muito curto, dependendo da altitude do avião. No nível de voo 380, eles perderão a consciência entre 10 a 15 segundos. Germanwings, responda. Hipóxia explicaria o silêncio no rádio. Não seria a primeira vez que isso aconteceu. Em 2005, um Boeing 737 encontrou problemas na rota para Atenas. Hélio 522, pode me ouvir? Todo o contato de rádio foi perdido depois que a tripulação ficou incapacitada por falta de oxigênio. Os pilotos nunca recuperaram a... Agora os investigadores querem saber se a mesma coisa aconteceu sobre os Alpes franceses. A hipóxia era uma possibilidade muito provável. Os investigadores descobrem que a Germanwings tratou de um problema mecânico com o avião no dia anterior ao acidente. Estariam os mecânicos preocupados com algo que poderia ter causado uma perda de pressão? Houve um problema. A porta dianteira esquerda do trem de pouso. Eles logo descobrem que a resposta é não. Isso não teria nada a ver com esse acidente. Um defeito na porta do trem de pouso não foi o problema neste caso, porque está bem fora da área pressurizada do avião. Vimos que a aeronave era mantida de acordo com um programa de manutenção adequado. B1, rodar. Estávamos bastante confiantes de que o avião estava em boa condição estrutural quando decolou. Até agora, as evidências descartam condições climáticas severas e uma bomba explodindo a bordo. Não há sinais de alarme nos registros de manutenção. Os investigadores ainda estão no escuro. Não podemos excluir totalmente a hipóxia. Mas antes do término do primeiro dia de investigação, a equipe tem uma nova pista. O encontramos. Os pesquisadores encontraram o gravador de voz da cabine. Está em más condições, mas se os dados puderem ser recuperados, ele poderia responder a muitas perguntas. Havia esperança de que a gravação revelasse alguma coisa sobre o que realmente aconteceu naquele voo. As equipes prosseguem com o árduo trabalho de recuperar corpos das montanhas perto de Seine-les-Alpes. O ginásio local é agora um centro de recepção para famílias enlutadas. Investigadores de acidentes aéreos, policiais militares e bombeiros trabalham no local do acidente. O seu objetivo é encontrar a segunda caixa preta, o gravador de dados do voo. Havia literalmente dezenas de pessoas procurando. Tivemos muita dificuldade para localizá-la, mas não deixaríamos o local do acidente sem recuperar o gravador de dados de voo. O promotor francês, Brice Robin, chega ao local para supervisionar uma investigação criminal separada.
Na França, é uma situação muito diferente. As autoridades francesas abrem 2 investigações. Automaticamente, uma investigação técnica sobre as causas do acidente e uma investigação criminal, que, em última instância, busca determinar verdadeiramente responsabilidades. As 2 equipes de investigação devem trabalhar lado a lado. Por enquanto, nenhuma das 2 pode apontar para uma causa. Simplesmente não há provas suficientes. Não podemos entender como um avião que estava em perfeitas condições técnicas, com 2 pilotos experientes e treinados da Lufthansa, pôde estar envolvido em um acidente tão terrível. Estamos prontos? A gravação de voz na cabine poderá fornecer novas pistas? O comandante é o microfone 1. O copiloto é o microfone 2. Trabalhei durante 6 anos como especialista em gravadores em voo. Podemos não ser capazes de entender por que tudo aconteceu, mas pelo menos temos um bom ponto de partida. Checklist após a partida? Antigelo? Antigelo desligado. Então o comandante está executando as checklists. Isso significa que o copiloto está pilotando. Trim do leme? O trim do leme é 0. As checklists e o táxi para a pista são todos impecáveis. 80 nós. Cross-check. V1, rodar. A decolagem parece ótima. Eles não ouvem nenhuma sugestão de problemas. Doze minutos depois, uma comissária de bordo pede para entrar na cabine. O que você pode ouvir são cliques e claques de interruptores sendo operados. Vou deixá-la entrar. Você pode ouvir a porta da cabine abrindo e fechando, então você tem vários sons que podem ser interpretados. Quanto vamos atrasar? Alguns passageiros estão perguntando. 30 minutos. Podemos compensar um pouco disso no ar, mas não muito. Tudo bem. Algum de vocês quer alguma coisa? Eu estou ficando com fome. Poderia me trazer o almoço? Tudo bem. Eu volto já. Houve uma conversa genérica sobre o voo. Dava para dizer pelo tom de suas vozes que estavam dando continuidade ao voo. Se precisa ir ao banheiro, agora é a sua chance. Boa ideia. Acho que vou mesmo. Você pode ouvir ruídos de uma pessoa saindo da cabine. E a partir deste ponto, a cabine fica muito quieta. O comandante deixou a cabine. O primeiro oficial está sozinho lá dentro. É o momento exato em que o avião começa a descer. Nenhuma voz pode ser ouvida na cabine por 2 minutos. Depois 3. E então 4. O comandante ainda está no banheiro. O copiloto está claramente sozinho. O microfone da cabine capta o som do copiloto respirando. Evidência de que o avião não sofreu uma despressurização total. Germanwings, aqui é Marcélia. Confirme a altitude de cruzeiro para a qual está liberado. Germanwings, aqui é Marcélia. Responda, por favor. Ele não está sem o oxigênio. Não houve perda de pressão na cabine porque ele não está respondendo ao CTA. O estranho silêncio na cabine confunde os investigadores. A busca por uma explicação os levará por um caminho muito preocupante. Os investigadores ouvem o comandante tentando retornar ao interior da cabine do voo 9525. O piloto poderia voltar a entrar apertando uma campainha. E em seguida, o outro piloto pode ver pela câmera se pode permitir que ele retorne à cabine. Só o que ele tem que fazer é acionar o interruptor para destrancar a porta. Mas não há resposta de Lubitz. Germanwings, aqui é Marcélia. Responda, por favor. O que está acontecendo? Por que ele não está destrancando a porta? Lubitz. Podíamos ouvir uma respiração, mas é claro que você pode respirar e estar inconsciente. Então, sim, incapacidade física era uma possibilidade real.
O interfone está funcionando. Podemos ouvir claramente. A campainha ou o chamado é obviamente audível e distingue-se a qualquer outro som na cabine. Então, você sabe que alguém quer falar com você ou quer entrar na cabine. E não há nenhuma dúvida. O avião já desceu muito e está acelerando em direção aos Alpes. Por que ele não está abrindo a porta? Ele está inconsciente. O som dos golpes fica cada vez mais alto. Ouvir as batidas na porta é bastante perturbador porque não é o que você está acostumado a ouvir quando você ouve os gravadores de voo. Too low. Rain. Too low. No final da gravação, nós ainda estávamos tentando entender o que tinha acontecido. Falha mecânica. Nenhum grupo terrorista reivindicou a responsabilidade. Só o que os investigadores sabem com certeza é que o copiloto estava sozinho na cabine quando o avião atingiu as montanhas. Fez isso de propósito? Havia realmente uma entre duas possibilidades. Ou o piloto estava incapacitado, ou isso era algum tipo de ato suicida. Eles são forçados a considerar o impensável. Que o copiloto Andreas Lubitz trancou o comandante para fora da cabine e deliberadamente derrubou o avião. Levante tudo o que temos sobre Lubitz. Apenas 3 dias após o início da investigação, o promotor francês faz algo sem precedentes. Ele especula publicamente sobre a causa do acidente. O mais razoável, a explicação mais provável para nós, é que o copiloto voluntariamente se recusou a abrir a porta da cabine. Nós ainda não encontramos explicação lógica para este fato. Embora todos os fatos ainda não fossem conhecidos, a declaração do promotor pinta um quadro arrepiante. Foi algo que não foi apenas um choque para o público em geral, mas eu acho particularmente que foi um choque para a comunidade da aviação e para a comunidade dos pilotos. Horas depois, várias companhias aéreas europeias prometem fazer mudanças, exigindo a presença de 2 tripulantes na cabine em todos os momentos. Olá, estou ligando do Centro de Investigação de Acidentes. Gostaria de saber se tem alguns momentos para falar sobre o seu colega, o Sr. Andreas Lubitz. O trabalho da BEA agora é descobrir por que um piloto de 27 anos, com um futuro brilhante à sua frente, pode querer derrubar um avião de passageiros propositadamente. Como investigador de segurança, você pensa, como isso pode acontecer? Tá bem, muito obrigado. Só preciso de 5 minutos do seu tempo. Oi, como vai? Aqui é Arnaud Desjardins. Tá bem, eu entendo. Nenhum dos amigos ou da família Lubitz falará com eles. E você, teve sucesso? Não. Ninguém vai falar. Há uma cultura muito forte de privacidade na Alemanha. E membros da família tendem a ser bem reservados. Repórteres visitam o seu aeroclube local. Lá as pessoas se lembram de Lubitz como um rapaz modesto que amava voar. Ele era um homem muito calmo e também era muito responsável. Isso é inconcebível, não dá para aceitar de maneira alguma. Em um bairro de Düsseldorf, a busca por evidências se intensifica. A polícia alemã foi até o apartamento de Andreas Lubitz e começou a procurar por toda e qualquer evidência sobre o que poderia tê-lo motivado. Evidências reais sobre o que realmente estava acontecendo com ele e qual o seu estado mental. Um exame da vida pessoal de Lubitz poderia responder à pergunta agora feita em todo o mundo. Havia um alter ego obscuro e perigoso, escondido atrás de um exterior calmo? À medida que o perigoso trabalho de recuperação continua nos Alpes franceses, o mesmo acontece com a busca do gravador de dados do voo. Uma das evidências essenciais que poderia revelar se o avião foi deliberadamente arremessado contra o solo. Em Paris, os investigadores aeronáuticos vasculham todo o passado de Andreas Lubitz, seu treinamento e fichas médicas. Muito bem, vamos ver o que temos. Eles voltam ao treinamento básico de Lubitz na academia de voo da Lufthansa em setembro de 2008.
Depois de apenas 2 meses de treino, ele parou e não voltou por 9 meses. Foi por razões médicas. Depressão. Os registros mostram que Lubitz sofreu uma depressão grave e foi hospitalizado. Os tratamentos incluíram drogas antidepressivas, psicoterapia e também ficamos sabendo que ele tinha pensamentos suicidas. Mais tarde, ele se apresentou para retomar o seu treinamento, mas precisava de um novo atestado médico. Ele ainda tomava antidepressivos no início de 2009. Ele teve que apresentar um atestado médico. Lubitz recebeu a autorização de seu psiquiatra. Ele tinha um atestado do médico que o tratava, dizendo que ele estava totalmente recuperado. Ele se mudou para os Estados Unidos e completou o seu treinamento de piloto lá. E depois do final de seu treinamento, ele acabou trabalhando para a Germanwings. Vou deixá-lo entrar. O quanto vamos atrasar? Alguns passageiros estão perguntando. Lubitz era submetido a exames regulares pelos médicos da empresa. O seu check-up mais recente havia sido 7 meses antes do acidente. Os médicos que o examinavam achavam que ele estava apto a voar. E, de fato, ele voou com segurança por vários e vários anos. 30 minutos. Mesmo no dia do acidente, Lubitz parecia perfeitamente saudável. Algum de vocês quer alguma coisa? Eu estou ficando com fome. Poderia me trazer o almoço? Tudo bem, eu volto já. Um problema de saúde mental não necessariamente pode levar a mudanças significativas sobre o comportamento. O professor Robert Bohr é especialista em psicologia da aviação. Em alguns casos, as pessoas dão sinais de que estão se sentindo cada vez mais frágeis e desorientadas ao ponto de estarem pensando em suicídio. Mas sempre haverá aquelas pessoas que estão planejando e tramando a sua própria morte, o suicídio, mas elas não o comunicarão a mais ninguém. Cavando mais fundo nos registros de Lubitz, eles descobrem que nos meses que antecederam o acidente, ele piorou. Ele estava convencido de que talvez estivesse perdendo a visão. E, no entanto, não foi encontrado nada de anormal em sua visão. E também parece que ele estava ficando cada vez mais assustado, ao ponto de desespero de que sua carreira seria abalada. Ele consultou cerca de 41 médicos reclamando dos mesmos sintomas e das mesmas questões. E também não ficou claro se os médicos sabiam que ele era piloto de uma companhia aérea. Entre os itens encontrados no apartamento de Lubitz, os investigadores fazem uma descoberta notável. E o que temos aqui? Uma nota recente do médico aconselhando o piloto perturbado a não voar. Isso foi emitido poucos dias antes do acidente. Alguns dos médicos que o tratavam recomendaram que ele parasse de voar e que talvez devesse se internar num hospital psiquiátrico. Os investigadores se perguntam se a Lufthansa sabia da gravidade dos problemas mentais de Lubitz. Representantes de companhias aéreas revelam que eles não faziam ideia. E você nunca viu isso? Lubitz consultou dezenas de médicos. Muitos assinaram pedidos de licença por doença, mas nenhum médico jamais contatou a companhia aérea diretamente para alertar sobre o estado mental alarmante do piloto. E eles presumiram que quando forneceram esses pedidos de licença por doença, o próprio copiloto levaria esses pedidos às autoridades ou ao seu empregador e, portanto, ele não estaria voando. E então, após uma busca de 10 dias, mais uma evidência vital é recuperada nas montanhas. Foi quase por acaso que nós o encontramos. Enquanto vasculhava os escombros, em algum momento, alguém encontrou os gravadores de dados de voo. A esperança agora é que o gravador possa pintar um quadro mais claro do que o copiloto estava fazendo nos momentos finais do voo.
Se precisa ir ao banheiro, agora é a sua chance. Trancada. Olhem aqui, 100 pés. Logo depois que o capitão saiu, ele baixou a altitude para 100 pés. Os dados confirmam que Lubitz estava totalmente consciente ao longo da descida. Sozinho na cabine, ele baixou a altitude para seu ajuste mais baixo e girou o controle de velocidade várias vezes até atingir a velocidade máxima de operação. Ele estava consciente até o final. Ele estava ativamente controlando o avião. Abra a porta. Está trancada. Alguma coisa está errada. Abra a porta! Lubitz! O que está fazendo? Me deixe entrar. Abra a porta! Lubitz! Lubitz! Abra essa maldita porta! Traga um machado de emergência! Abra essa porta! Sempre há um pé de cabra ou um machado de emergência no avião para ter acesso a um incêndio se o fogo estiver atrás dos painéis. Vamos! Abra a maldita porta! Vamos! Lubitz! Lubitz! Escute! O comandante estava realmente desesperado para entrar na cabine. E ele sabia que o avião continuara a descer. Abra! Vamos! Abra! Droga! Abra essa maldita porta! Na aeronave, a tripulação estava observando. Deve ter sido horrível saber que iam morrer. Germanwings, responda. Está me ouvindo? Eu te amo, meu amor. Toda noite, quando eu vou dormir, eu vejo uma imagem na frente dos meus olhos. Os três estão batendo em uma montanha. Essa imagem, ela nunca vai embora. A aterrorizante causa para a perda de 150 vidas foi confirmada. Mas os investigadores estão prestes a descobrir que a tragédia do voo 9525 da Germanwings tem mais um capítulo obscuro. Vamos voltar ao começo. O voo 9525 de Barcelona para Düsseldorf foi o segundo voo do dia para Lubitz. O seu primeiro foi na direção oposta, de Düsseldorf para Barcelona. Nesse voo, o comandante também saiu da cabine. De Düsseldorf a Barcelona, percebemos que em algum momento o copiloto permaneceu sozinho na cabine e durante esse tempo ele fez algumas seleções de altitude. Depois que o comandante saiu, Lubitz brevemente ajustou a altitude para 100 pés. Essas seleções de altitude voltaram ao normal antes que o comandante voltasse. Foi um exercício prático. Um ensaio rápido para uma tragédia que logo se desenrolaria. Está tudo bem? Sim, está tudo ótimo. Esta não foi uma decisão impulsiva. Foi um assassinato e suicídio cuidadosamente planejado. Ele queria fazer isso de propósito, e ele tinha planejado isso. Ele tinha planejado não só matar a si mesmo, mas também as outras 149 pessoas com ele.
preciso dizer que isso foi tão ruim quanto saber sobre a morte da minha filha. Isso me atingiu muito profundamente. Até hoje, isso para mim é impossível de imaginar. Podemos nunca saber exatamente o que estava acontecendo na mente de Lubitz. Nenhum dos médicos que o trataram falou com os investigadores. Mas especialistas em campo concordam, tendo um episódio psicótico depressivo. Essa pessoa já não está totalmente no controle de todas as suas funções cognitivas. Lubitz! Lubitz! Essa pessoa perde o senso de realidade. Ela fica muito distraída e é nesse nível que as coisas são mais preocupantes, especialmente em aviação. Um piloto psicótico de algum modo acabou sozinho na cabine de um avião de passageiros. Uma das perguntas que ainda persiste é: o acidente poderia ter sido evitado? É possível determinar o momento em que Andreas Lubitz poderia ter sido impedido? Em que momento esse desastre poderia ter sido evitado? Como e quem poderia ter feito isso? Mais de 40 médicos conheciam a situação médica desse assassino. E nenhum deles tomou medida alguma para tentar impedir essa terrível tragédia. Eu te amo. Eu acho que essa é a parte mais triste. Havia informação disponível que poderia realmente ter evitado este acidente. Os investigadores concluem que a importância da privacidade pessoal na sociedade alemã provavelmente teve um papel no desastre. Na Alemanha, os médicos têm uma razão muito boa para não compartilhar qualquer informação sobre os seus pacientes. No sistema alemão, os médicos podem potencialmente ser processados se violarem a confidencialidade médica de seus pacientes. Eles estavam confiando nele para parar de voar. O fato de que ele não fez isso é tanto um fracasso do piloto em si, como também uma falha do sistema médico. Na minha opinião, foi dada demasiada importância à confidencialidade médica e não à segurança. E eu acho que precisamos dar um passo na direção certa para ter segurança em primeiro lugar e confidencialidade depois. Em seu relatório final, a BEA pede regras claras para os prestadores da área da saúde. Regras que poderiam impedir a ação de um próximo Andreas Lubitz. Recomendamos ajustar a linha entre a segurança pública e a proteção de informações pessoais. Eles também recomendam avaliações mais rigorosas de saúde mental para pilotos de linhas aéreas. Elaboramos um conjunto de recomendações de segurança que tornam menos provável que tal evento aconteça novamente no futuro. As lições aprendidas poderão impedir uma repetição do acidente da Germanwings. Mas para Klaus Radner, o importante agora é manter viva a memória de seus entes queridos. Maria é uma pessoa muito amorosa. E eu quero que seja lembrada como era. Ela amigável,